Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui direto do Colégio Antares, dos estúdios de gravação e produção de conteúdo aqui da nossa escola. E hoje nós estamos aqui com o professor Gugel Filho, essa autoridade aí da biologia. Muito obrigado, hein, João? Cara magnífico, maravilhoso. Professor Adriano aqui também. Vamos falar hoje sobre geografia, biologia, meio ambiente, tudo aquilo que concerne as questões ambientais, as ações do homem, as ações antrópicas. Com muito conteúdo para você, não sai daí, fica de olho, fica de ouvido se você estiver nos vendo também no Spotify ou aqui no YouTube também, para que você tenha acesso às imagens aqui, aos nossos diálogos, né? Caras e bocas que fazemos aqui diante das reações às questões ambientais. E hoje, fundamentalmente, vamos começar aqui com os comentários do professor Gugel. João, primeiro, um abraço a todos. Olha, o tema hoje tem uma particularidade. Nos últimos 10 anos, o Enem chegou a cobrar o equivalente a 18,9% do seu conteúdo relacionado às questões ambientais. Esse título que está aí, que é um vilipêndio à natureza, corresponde a um desrespeito à natureza. Quando eu digo desrespeito, eu estou lembrando que é porque, como em relação aos nichos ecológicos alimentares, o heterótrofo, ele depende do autótrofo. Mas se relacionando o nicho ecológico alimentar, o autótrofo, ele não depende para sobreviver do heterótrofo. Então, deixa eu citar alguns números, antes da Adriana dar o abraço dela, sobre como o homem está vivendo atualmente a questão ambiental. Os números são desastrosos, alarmantes. Alarmantes. Olha o que eu vou dizer para você. As 10 maiores cidades brasileiras eliminam diariamente o equivalente a 8,9 milhões de toneladas de esgoto sem tratamento nas suas coleções hídricas. E um número muito parecido. Olha, de meio século para cá, chegamos a produzir 8,9 bilhões de toneladas de plástico. Nós vamos já trabalhar essa questão do plástico e também do microplástico. E o desmatamento, por exemplo, olha, o ano passado foi feito o equivalente a 12 mil quilômetros quadrados de desflorestamento. Quem mais sofreu foi a floresta amazônica e o cerrado. Então, nós precisamos tomar uma atitude. E esse podcast tem esse objetivo, é informar, porque você só preserva o que você conhece. Não é assim? Certeza, com toda certeza. São números alarmantes, a situação é emergencial, já passou da hora da gente tomar algum tipo de atitude mais séria, especialmente no Brasil, esses números de desmatamento que a gente teve nos últimos anos, por exemplo, né? Mas a gente vai discutir isso aqui, como o professor Gugel disse, ao longo do nosso podcast, trazendo ainda mais números, né, Sim, Gugel? claro. E um detalhe, você não pode esquecer que nós estamos aqui ladeados ou margeados pela competência e pela luz da professora Adriana. Oi, pessoal, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui como convidada nesse debate tão urgente, para falar sobre essas perspectivas de ação humana ou ação antrópica, como nós chamamos, que é um tema de responsabilidade social. Além de ser um tema abordado pela maioria dos vestibulares, inclusive o Enem, onde todas as matérias, a questão da interdisciplinaridade, ela vai tocar nesse tema com bastante profundidade. E a geografia tem esse olhar crítico, né, sobre como é que está essa ação transformante do ser humano para com a natureza. Na verdade, se a gente for analisar essa ação antrópica, que nós chamamos de antropoceno, ela vai ter uma ação direta transformante, inicialmente positiva pelo processo de beneficiamento de recursos naturais, mas com o nosso progresso e com a nossa tecnologia, nós acabamos tornando essa ação uma ação predatória. Tá. Adriana, deixa eu te incomodar um minuto. Não sei. Por favor. Olha, sabe como chamamos isso na ecologia? De intervenção. Verdade. Existe aquela intervenção necessária. Sim, claro. Sobre o meio ambiente, né? Óbvio. Mas existe também aquela intervenção reparadora.
E é isso que nós não podemos esquecer. Ou seja, o meio ambiente é para se ver o homem, mas um homem para ter qualidade de vida, e quando eu falo homem, é homem e toda a biosfera, ou seja, todo o conjunto de seres vivos. Todos precisamos de um solo fértil, um clima ameno, ar puro, não é assim? Para poder termos qualidade de vida, não é? Exato. Temos que preservar as boas condições para que se tenha possibilidade de manifestação e permanência de vida. E essas boas condições são exatamente essas interferências que não são maléficas. Só que o grande problema, professor Gugel, é quando o homem ele começa esse distanciamento da natureza. O fato é que nós transformamos, a partir da segunda revolução industrial, mais especificamente, da natureza como uma mercadoria. A natureza como uma mercadoria, ela nos distancia, porque na verdade todos somos natureza. E quando a gente cria esse distanciamento do homem para com a natureza, é aí que a gente cria uma relação que não é uma relação harmônica. Uma relação em quantificar, em valorizar, valorar a natureza, atribuir valor. E é nesse contexto que a gente começa a ter uma relação de exaustão. É como se fosse um banco, onde eu só retiro recursos, mas eu não deposito, eu não me preocupo com as gerações futuras, eu não me preocupo com a permanência, e aí entram outras discussões que vão ser mais intensas a partir da década de 70, quando a gente vai ter os conceitos mais aprofundados de sustentabilidade. Muito bem. Adriana, então temos hoje um grande desafio. Verdade. Alterar o conceito de progresso, que é você utilizar o meio ambiente independente de como as intervenções possam ocorrer, se desastrosas ou não, para o conceito de sustentabilidade. Porque, inclusive, tem algo muito interessante no conceito de sustentabilidade. Porque esse conceito vê as gerações vindouras. E esse conceito não se mira apenas no homem, não. De jeito algum. O homem, ele sozinho no ambiente, nem gosto muito dessa palavra meio ambiente, não é nem partido, né? No ambiente, ele é unitário, ele precisa ter uma integração. Então, ele vai depender de todo o seu entorno. E essa transformação, ela tem que ser harmônica. O que você colocou é bastante importante, professor Gugel. Essa questão de trabalhar o conceito de sustentabilidade, de mudar essa visão de progresso. Na verdade, é de incluir uma visão que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. E ainda podemos especializar mais, se a gente valorizar os saberes tradicionais e comunitários, que o Enem adora esse tipo de comparação, e aí a gente transforma a sustentabilidade em algo mais específico, de acordo com a realidade do local, que nós chamamos de desenvolvimento regional sustentável. Muito bem. João, você viu que competência desta professora? Eu fico olhando para ela assim, admirado, sabe? Eu tô aqui com vontade de anotar tudo, assim, né? Tô tentando memorizar o máximo possível. Ótimo. Deixa eu fazer mais uma colocação. Claro, eu tô aqui numa aula. Nós dizemos que o homem surgiu ainda em um quaternário, ele sempre utilizou o meio ambiente. Agora, há uma diferença na ação do homem neolítico, que desflorestava e preparava um fogo para se proteger, ele como endotérmico, de uma temperatura muito fria, e passamos também por uma era glacial. É diferente a ação do homem neolítico para a ação do homem de hoje. Porque o nosso potencial mecânico e tecnológico, como você citou muito bem, depois da Revolução Industrial, o homem passou a agir sobre o meio ambiente de uma maneira desenfreada. É porque se criou também, João, uma sensação de infinitude em relação aos recursos naturais. E não é, na realidade não é. E se a gente continuasse, professor Gugel, com essa lógica de consumo e produção, nós precisaríamos daqui a 10, 20 anos de 3 planetas Terra. Acredito que tem várias pesquisas buscando essa possibilidade, mas não é a mais viável, né? A mais viável é exatamente o que nós estamos debatendo aqui. Voltar para as questões endógenas, de desenvolvimento endógeno, o que a gente pode olhar para dentro e conseguir externar isso dentro de um contexto de mundo globalizado.
E o conhecimento existe, não é? Sim, então, ele é o mais diverso possível. Sim. Outra questão, professor, que acabei de me lembrar no Enem, que é importante a gente pontuar, fazer esse paralelo com também o que os meninos estão ávidos, as pessoas estão ávidas por saber como isso pode ser explorado empiricamente no Enem, dessa diferenciação que existe entre o saber científico e o saber tradicional, o saber ordinário, que a gente chama, mas como os dois eles são complementares. Isso é muito importante. Não é que um seja mais valorizado que o outro, eles são apenas diferentes. E um influencia na construção do outro, exato. Não é? E isso é bem abordado quando a gente vai trabalhar essa questão do manejo, do tratar com o ambiente. Saberes indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que talvez, se agregados às questões acadêmicas, seja uma boa saída para a gente conseguir essa harmonia. Bom, muito bem. Então vamos ver um exemplo bem clássico de vilipêndio à natureza. Se eu disser assim, a ação antrópica de retirada da vegetação ou desflorestamento, eu defini o que é um desmatamento. Perfeitamente. É uma intervenção necessária, não é? Total. Agora, uma árvore, existe uma definição tipológica da botânica, que diz que é quando você tem aquela planta com tamanho limítrofe inferior a 4 metros e superior ou equivalente a 122 metros. Que lindo. Muito bem, muito bem. Mas uma árvore como uma angiosperma, ela vai liberar oxigênio. Olha que quando a gente fala liberar oxigênio, levamos em conta não só a questão da respiração orgânica, não. Tipo, a respiração pulmonar é uma forma de respiração orgânica. Nós retiramos por ela o oxigênio do meio. Mas esse oxigênio, depois de sair de um alvéolo, através de um sangue arterial, esse oxigênio a nível celular é onde vai ocorrer a respiração celular aeróbica. É aquela, Adriana, que passa por etapas, como uma glicólise, um ciclo de Krebs e uma cadeia respiratória, porque aí a célula vai começar a acumular ATP. Então a planta, ela está olhando para mim rindo. Então a planta, ela vai liberar oxigênio, mas a planta, como uma angiosperma, ela vai produzir um fruto que vai nos oferecer todas as vitaminas para regularmos as nossas funções orgânicas, mas planta é base de cadeia e teia alimentar. A planta tem até uma função terapêutica, como é o caso da erva cidreira, por exemplo, não é? E o que seria da vida sem o arroz, o feijão, o chocolate? E ainda tem mais um detalhe para você, vai intervir agora, viu, Adriana? É o dossel. Olha, porque o dossel de floresta, ele corresponde ao extrato superior. Ora, mas o extrato superior é palco de evolução, adaptação, continuidade da vida e da sustentabilidade de qualquer ecossistema, porque a vida macroscópica em uma floresta, em torno de 70% a 90%, ela se restringe ao dossel. É lá onde eu vou encontrar, por exemplo, grandes comunidades de primatas. Lembrando que todo e qualquer ser vivo tem sua função em todo e qualquer nível trófico das cadeias e teias alimentares, que é para poder oferecer uma estabilidade aos ecossistemas. E diz, Adriana. Vou aqui roubar a sua fala, para colocar uma perspectiva crítica também da geografia sobre esse seu exemplo. Se a gente for analisar essa questão pedológica do solo, no caso, que você está colocando, da importância da vegetação, da importância da permanência da vegetação nativa, mesmo que eu precise de alguns pontos de extração, vamos falar assim, né, para não ser tão predatório quanto o desmatamento, nós precisamos entender que a vegetação, ela vai impedir, inclusive,
a modificação do espaço natural através de questões que realmente acontecem, de ações erosivas, de ações do próprio intemperismo que acontece. Como, por exemplo, caso eu deixe o meu solo descoberto ou meu solo exposto, eu aumento o processo de lixiviação, eu aumento o processo de erosão laminar, eu diminuo a possibilidade de permanecer a permeabilidade do meu solo, eu impeço o acúmulo de umidade para que eu tenha um intemperismo químico, para que eu consiga ter um solo cada vez mais desenvolvido. E eu acabo tendo outras reverberações que vão deixar o meu solo improdutivo, como um processo de laterização, dentre outras coisas. Então, além de analisar essa questão de espécies, de preservação dessa questão macroscópica, há o processo também de maturação necessária para a nossa parte litosférica, que isso tem uma harmonia com a permanência do ambiente nativo. Então, não é só aquela questão de você estar analisando o que você vê, como você mesmo colocou, professor, do que você vê de uma maneira mais direta. São todas as ações endógenas e exógenas de transformação do ambiente que o homem interfere diretamente, e isso acaba trazendo consequências. E essas consequências nós vamos ter que conviver com elas. Daí há aquela questão de saber quais são os impactos. Como é que a gente está impactando? Eu vou interrompê-la, João. Você viu que discurso bonito? Eu já tô doido para entrar na conversa aqui. Bora. Olha, Cuida. Adriana, João, a questão do desmatamento... Fora a recarga hídrica. Se eu retiro a vegetação, só para não perder esse exemplo e não voltar. Se eu consigo que a maior parte da vegetação permaneça, seja preservada, eu ainda consigo favorecer a minha recarga hídrica. Olha aí que bacana. Que segundo as estatísticas, os historiadores, os biólogos, como vocês lindos e maravilhosos, eles defendem, assim como os geógrafos, que os próximos conflitos serão em virtude da falta de água. E se eu acabo impedindo essa recarga hídrica, como é que eu vou conseguir administrar no popular esse rolê? Difícil. O desmatamento, ele leva em conta não só a poluição visual, mas ela leva em conta genes, ecossistemas, nichos ecológicos, reprodução, evolução e qualidade de vida. Muito bem. Tem uma palavra usada, acredito que na biogeografia, chamada serrapilheira. Sim. Se aquele resto de folhas, gravetos, que estão ali se decompondo, para reenriquecer o solo de nutrientes, porque o vegetal, como um ser vivo, ele é um sistema químico, como nós também somos. Então aquele vegetal precisa retirar do meio seus macro e micronutrientes. A serrapilheira, sendo retirada pela lixiviação, compromete a fertilidade do solo. Isso é típico da Amazônia, né? A infiltração da água. E um detalhe, um desafio nosso hoje, água potável, porque na realidade ela seria renovável, mas nós não podemos esquecer de que estamos alterando suas características físicas, químicas e biológicas. Eu queria até colocar, professor Gugel, um debate que eu falo bastante, uma temática, que se a gente for parar para pensar, todo recurso ele é renovável. Sim, todo e qualquer. Sim. Mas nós não estamos contando com uma dimensão que é bastante importante, que é o tempo. Nós admitimos que é renovável quando a gente consegue ter no tempo dos humanos, no tempo humano, no tempo histórico, essa renovação. Mas quando eu entro para o tempo geológico, por exemplo, renovação de bacias petrolíferas, hidrocarbonetos, é renovável. Mas você espera uma coisa de 50 milhões de anos. Talvez, eu suponho, professores, que nós não estaremos aqui, pelo menos eu. Eu acho que no máximo viverei 250 anos, um pouco mais que a rainha. Eu te informo o que aconteceu, porque tá? Ela é da família Windsor. Isso. Na verdade, não sei se vocês sabem que meu nome é Adriana de Sá Leite de Brito, de Orleans e Bragança, Jolie Pitt Santana, em virtude do Léo Santana. Ah, tá.
Dá uma águazinha para ela aqui. Olha, Adriana, a sucessão ecológica, até secundária, aquela que vai ocorrer em um ambiente onde antes já havia vida macroscópica, ela é demorada. É verdade. Imagine uma sucessão primária a partir de um rochedo nu. Ela é muito mais demorada, porque ela vai começar com uma espécie pioneira, que é um líquen, mas uma alga na forma de esporo tem que chegar àquele ambiente, um fungo na forma de esporo tem que chegar ao ambiente, e vai demorar muito tempo para que aquela relação harmônica comece a fornecer um local ideal para o surgimento de uma biomassa vegetal capaz de controlar essa sucessão. Agora, um detalhe. Se há algum tempo atrás, João, coletávamos sementes de gimnospermas ou angiospermas que estavam em vias de extinção, aquela semente poderia ser contaminada por fungo muito rapidamente. Hoje temos uma inovação, a célula tronco, porque a célula tronco, do ápice da raiz ou do ápice do caule, é uma célula de um tecido meristemático, e este tecido ele pode passar longos períodos em inativação. E olhe que a partir de uma célula tronco de mangueira, por exemplo, eu poderia ter 2.000 mudas. Facilmente, até mesmo resistente a pragas e a fatores abióticos que pudessem ser desfavoráveis. Ok? Mas, diga, E professor, Adriana, já tô pegando aqui, eu tô ficando super curiosa. Eu sempre gostei muito de biologia, até porque não tem como falar de geografia e não falar desses processos, né? Mas sempre muito apegada a números. Então, essas nomenclaturas que vocês estão utilizando, mais técnicas, eu tô ficando apaixonada. Então, eu tenho algumas dúvidas. Posso perguntar, professor? Você vai fazer o curso de biologia agora? É isso que eu entendi? Assim, eu já fiz artes, design, geografia. Tô pensando em computação. Biologia eu vou colocar como próxima perspectiva, tá certo? Muito bem. Mas eu vou colocar, não sei se seria bem uma dúvida, mas só uma confirmação do ponto de vista biológico. Na geografia, a gente analisa bastante essa questão evolutiva através da coluna geológica. A gente faz essa separação em éons, em eras, períodos. Exato. Quando a gente vê esse aumento de taxa de especiação, esse boom da vida, seria a partir do Mesozoico, mas numa perspectiva da extinção. Também encontramos essas maiores taxas de extinção no Antropoceno. Mas isso me deixa uma dúvida que, ao mesmo tempo que você falou que eu começo com um organismo primário e ele vai evoluindo, se nós estamos num tempo mais distante e a nossa taxa de extinção é maior, mas a taxa de evolução também está maior? Muito bem. Excelente pergunta. Joel, o que eu ia dizer, olha, uma excelente pergunta. As extinções, elas são lentas e naturais. Uma forma de extinção bem conhecida é a do Cretáceo, de 65 milhões de anos atrás, com os dinossauros. Como é que sabemos que eles existiram? Por conta do fóssil, que é uma evidência de evolução. Mas a Adriana fez uma colocação importante. Hoje, estamos numa fase de extinção muito maior. Se sugere, inclusive, Adriana, que essa extinção maior, ela se refere a 200 vezes maior do que em períodos anteriores de grandes extinções. Acontece que a evolução, ela sempre vai ocorrer. Por quê? Porque existe uma definição moderna de evolução, que não é apenas aquela definição de sugerir o melhor adaptado, utiliza melhor os recursos do meio. Não. A definição moderna de evolução, ela sugere que uma espécie está evoluindo quando ocorre uma alteração na frequência gênica.
Então, toda célula tem DNA. Eu estou sendo audacioso. E todo DNA muda. Como ele é formado de genes, cada gene tem uma taxa de permuta, tem uma taxa de mutação. Acontece que a mutação, que sempre vai ocorrer, a mutação não ocorre para dirigir ou para governar a evolução, não. Ela ocorre naturalmente. Ela não é intencional. Não é. Não o é meio intencional. ambiente seleciona. É porque essa é a ideia que muitas vezes se passa. A gente tem aquela ideia de dizer assim, e uma vez eu vi isso num documentário, por incrível que pareça, o narrador diz o seguinte: a raia achatou-se para se adaptar ao fundo do mar. É o que mais É o que a gente reproduz, né? porque Esse na é um verdade pensamento lamarquiano, isso, né? nós não podemos confundir evolução com tecnologia, embora as duas tenham algo parecido na essência. Mas, por exemplo, quando eu digo, nós criamos a TV plana. Antigamente, como é que era uma TV grandona? Tinha aquele tubo de imagem. Hoje em dia, não. Com os apartamentos menores, casas menores, eu preciso de menos espaço. Então, a gente já criou aquilo de maneira proposital. Quando se fala da vida, não. As mutações surgem, né? E aí, o que vai acontecer? Cria-se uma diversidade, e aí aquela diversidade vai ser selecionada pelo meio. Como o Gugelzinho está falando aqui, por exemplo, na época dos dinossauros, nós tínhamos aí uma Pangeia, né? Nós tínhamos aí os continentes unidos ali de alguma maneira, em processo de separação, como estão até hoje. Então, por que no meu ponto de vista também, acrescentando no que o Gugel está dizendo aqui, já entrando na conversa, assim, nós temos hoje fragmentação dos ecossistemas. Ou seja, cada vez mais nós temos ecossistemas sendo divididos. Até por ação antrópica. Totalmente por ação antrópica. Nós temos aqui, por exemplo, estou com dados aqui, que diz o seguinte: a Amazônia registrou no primeiro trimestre de 2022 o maior número acumulado de alertas de desmatamento da história do monitoramento, segundo o INPE. Isso aqui não é aquela fonte e voz da minha cabeça, que aliás... Eu sei, que é aliás, grupo no WhatsApp, né? Quero começar dando aqui logo uma rasteira, 2 socos na cara e uma baiana logo. Apenas. Nós estamos aqui discutindo ciência. Claro. Então vamos deixar de lado o achismo. Para quem está nos ouvindo e sabe que isso é ciência e busca ciência aqui, eu acho que o maior mal que nós temos que combater hoje em dia, por incrível que pareça, em 2022, é a desinformação. Sim. Nós estamos vivendo numa época que a turma está achando que é terra plana. Outra, eu ainda fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, fiquei aqui pensando, cara, o cara que está em casa, que está acompanhando, está vibrando, o cara que gosta de ciência, esses dois aqui estão dando um show maravilhoso. Muito obrigado, João. Obrigadíssima. Mas é pura verdade. E aí, mas por outro lado, pode ser que tenha aquele que cai de paraquedas que diga assim, e eu com isso? Eu vou já chegar no eu com isso. Mas olha o número. Nós temos aqui um total de 941 mil quilômetros quadrados. O maior índice desde 2016. João, e um detalhe. Você está falando de desmatamento. E olha que ainda existem outras ações bem desastrosas, como as queimadas. Contaminações. A caça predatória. Aí a Samarco que deixa a gente, né? A caça predatória. A caça predatória. E uma coisa que a Adriana falou, perdão aqui. Uma coisa que foi uma frase do Al Gore nos depoimentos dele nas palestras, que ele dizia o seguinte: quanto mais quente, mais quente. Sim. Então, além da fragmentação, nós temos hoje diferentes, como o Gelzinho está dizendo aqui, diferentes mecanismos antrópicos de destruição do ambiente. Então não é mais só o meteoro, não é mais só a erosão, não é mais só a orogênese, a pirogênese, não é mais só isso. É o homem destruindo, criando o rio, fazendo transposição de água num canto, que se não for com muito cuidado dá problema. É incêndio florestal, que muitas vezes é causado, tem ação antrópica também. Nós estamos vivendo momentos no Ceará agora bateu 41,8 numa cidade do interior do Ceará, que eu não sei nem qual é, nem quero, se eu souber, quero saber para não ir. Porque um calor desse é muito grande, gente. Tivemos incêndios agora, recorde de mortes na Europa agora nesse último verão, casas pegando fogo. As ondas de calor. Ondas de calor. Então pode ser que agora as pessoas comecem a acordar porque chega no eu com isso. Bate na questão do eu com isso. E eu com isso? Sua casa está pegando fogo. Seu combustível está mais caro. Essa pessoa só não pode esquecer que o homem é indissociável do ambiente. Indissociável. É isso que a gente indispensável. E o que é mais louco indispensável. é que o homem é dispensável. O ambiente é indispensável. O homem é totalmente dispensável. Então hoje em dia não é mais aquela guerra não é mais aquela luta, né, para defender o ambiente ou o meio ambiente. É para defender a gente bem, porque o ambiente está vindo com uma resposta grande agora. Exato. Tem um estatístico sueco,
não me recordo agora, que ele tem um documentário maravilhoso, que ele fala exatamente, e o mundo? Tem até no YouTube, super bacana. Ele fala dos processos de modificação demográfica e como isso impacta no ambiente, no meio ambiente. E ele vai falar isso. O bom é que é Gurgel e Gurgel, né? Gurgel 1 e Gurgel 2. Ele vai falar exatamente isso. A Terra vai continuar. Quem não vai continuar somos nós. Exato. O que faremos para aumentar a nossa permanência? Aí é o X da questão. Entra uma coisa bem de sobrevivência. I'm a survivor. E a gente precisa sobreviver. Você falou dessa questão do climatológica, da temperatura, e isso é algo que está sendo discutido no PNUMA, na ONU, no Acordo de Paris, enfim, como é que a gente pode diminuir esse aumento de temperatura. O aumento de temperatura não é só estar ficando mais quente naquele local. Eu tenho, em virtude das células de circulação atmosférica, uma reverberação intensa em todas as partes. Foi até questão de um vestibular, se eu não me engano, da Unicamp, que perguntou assim, todo local do planeta Terra, mesmo que o homem nunca tenha ido lá, ele tem uma ação antrópica? Sim. Não tem como dizer que não tem. Porque nós temos as correntes marítimas, nós temos a circulação atmosférica, nós temos as migrações das espécies. Você encontra hoje o microplástico numa foca? Exatamente. Foca. Você encontra o desmatamento da Amazônia, o aumento da temperatura, o aumento de gases tóxicos na atmosfera, eles sendo encontrados na Antártica. E a gente eu tava até ontem, encontrei o Gurgel, o João Paulo Gurgel, entrando na sala de aula, eu tava falando sobre isso, mostrando o globo terrestre, até que tu fez hora, eu tava dizendo como é que da minha célula de Hadley eu vou ter que é na parte equatorial, eu vou ter uma interferência na minha célula polar sul. Então é tudo interligado, tem essa interdependência, é por isso que nós estamos aqui, com essa iniciativa maravilhosa do Colégio Antares, de fazer esse debate transdisciplinar. Porque se não tiver essa visão diferenciada, a gente não vai chegar a um senso eficiente, a uma resposta eficiente. E só para finalizar a minha fala, que eu falo muito, falo mais do que o homem da cobra, mais do que papagaio na areia quente. Sim. É verdade. Apenas, né? Eu queria chamar a atenção para essa questão do papel social. Quando você sabe que aquilo é importante, segundo estatísticas, os jovens eles têm a maior consciência ambiental, mas eles não internalizam isso como importante. Sabe que é importante, mas não internaliza como eu devo fazer ações para isso. Então isso é bem importante, você colocar isso dentro dos seus hábitos, dentro do seu cotidiano. E algumas ações são tão simples. Né? E tem também a questão da legislação ambiental. Gurgel, o professor Gurgel, vou chamar de Gurgelzinho, certo? Tá ótimo. Professor Gurgelzinho, ele falou bem essa questão de que nós precisamos preservar os ambientes. E segundo a legislação ambiental brasileira, em alguns ambientes eu tenho uma taxa de preservação diferenciada. Vou dar o exemplo desses 2 ambientes que o professor colocou. A Amazônia, eu preciso preservar de cada módulo fiscal, de cada loteamento, em torno de 80% da mata nativa. Já no Cerrado, eu já baixo esse processo de preservação para 30%, 35%. E aí eu já vou mexer nessa dinâmica dos ecossistemas. E como é que eu vou fiscalizar isso? Como é que eu vou gerenciar a transição dos biomas? Que eu já vou subindo ali do meu cerrado, chegando na Constituição Amazônica. É um desafio para geógrafos, para biólogos, para questão jurídica e também para a sociedade civil organizada, que precisa perceber a importância desse debate. E a questão dos políticos também, né? Porque Sim. Parece que esse negócio de defender o meio ambiente está restrito a animaizinhos, doguinhos, caramelos, e não é só isso. A questão Exatamente. É bem mais profundo. Mais profundo. Além desse lado bucólico da natureza, na realidade o Darwin diria, o predador vai atrás da presa dele. Adriana, só um detalhe em relação ao aumento da temperatura que você estava citando. Tem um ser vivo estenotérmico, tem aquele euritérmico, tem aquele que não suporta grandes variações de temperatura, não. E a temperatura, né, João, ela tem uma ação muito direta sobre a questão de enzimas
que catalisam as reações químicas. Não é à toa que hoje boa parte dos corais da grande barreira de coral da Austrália está ficando branca, Morta, né? Pelo descolorir. E aí não é só a das questão algas estética, né? É um berço reprodutivo. Exatamente. Ou seja, tem inclusive, bom que você berço falou ancestral, isso aqui. né? Lá a gente encontra alguns resquícios das rochas mais antigas, também dos estromatólitos, né? Sim, que ajudaram na forma... Ajudaram não, foram... Que vieram um pouco antes da Rainha Elizabeth. Exatamente. Pouquinho, foi pouca coisa. Foi. E pra quem não sabe, Elizabeth é Gugel, né? Se tornou Gugel. Windsor para assumir o trono. Exatamente. E aí, ó, nós estamos aqui, eu tô aqui no site Amei. Gostou? Eu tô aqui no site, para quem gosta de mais informação em casa, tem o BBC Earth, né? O BBC Terra. Muito bom esse Muito site. bom. E ele está dizendo o seguinte: nossos oceanos estão lutando contra a mudança climática, né? E aí, um dado para entrar aí na nossa situação aí de que nós estamos conversando aqui. Nós estamos tied, né, atados ao oceano, né? E nós estamos indo retornando, estou traduzindo aqui ao mesmo tempo, retornando ao mar de alguma maneira. Isso por quê? Porque, primeiro, alguns pensamentos cotidianos e até maléficos ao ambiente versus realidade. Alguns dizem assim, tá, meio ambiente, isso é lá na Amazônia, não precisa ter aqui. E nós estamos tendo um aumento de calor significativo, as ilhas de calor formadas aí, a Adriana pode falar bem, em Fortaleza. Em alguns ambientes já está insuportável o calor que está acontecendo aqui. Então tem a questão do bem-estar humano, tem a questão da segurança humana. As pessoas cortam árvore, não, porque ele pode esconder bandido, não sei o que e tal, e fica aquelas ruas sem cobertura vegetal. E nem tudo, né, para fazer um contraponto aqui, nem tudo é somente a cobertura vegetal terrestre. Os oceanos têm um papel significativo na questão da produção do oxigênio. Como fitoplâncton, a questão da a própria produção industrial. O que seria um laboratório de biologia sem o agar, que vem das algas? Sim, o que seria da indústria de sorvete, gelatina e tal, sem as algas? A indústria alimentícia, sem, enfim, uma série de substâncias hoje que nós utilizamos que vêm dos oceanos. A própria alimentação. Você pega o Reino Unido, por exemplo, esse site é de lá, não é à toa, é uma ilha, é uma grande ilha. O Reino Unido inteiro é uma grande ilha, que vive do que pesca ali ao redor. É porque as florestas em clímax, a produtividade primária líquida é nula. O que ela vai produzindo, como a produtividade primária é bruta, ela vai utilizando. Daí o fitoplâncton, daí a fotossíntese algácea, ser fundamental nesse sentido. Agora deixa eu fazer uma colocação em relação ao que você falou aos mares. Olha, se produzimos em meio século o equivalente a 8,9 bilhões de toneladas de plástico, 6,3 bilhões estão no mar. E 80% do que está no mar vem dos continentes. Exatamente. Exatamente. Ela é e a frase aqui, né, tá tudo muito conectado. Eu tô achando, tô rindo aqui por isso que tá, sabe, tudo dando muito certo aqui com relação ao debate que a gente se propôs a fazer. Então, olha só, bem aqui diz o seguinte: primeiramente, né, as pessoas pensam que as rainforests, né, que é a floresta tropical, são os pulmões do mundo. E não são. Os oceanos provêm para a gente 50% a 80% do oxigênio que a gente respira. Exatamente. Então essa questão do plástico entra onde? Essa questão da poluição dos oceanos entra onde? Deixa eu fazer uma colocação antes de continuarmos o nosso debate aqui. Pois não. Olha, o plástico, ele é muito fundamental. Porque ele vai tornar o carro mais leve, na área de saúde ele vai evitar a transmissão de micro-organismos patogênicos. Você pode armazenar o alimento por mais tempo, ele é leve, ele é durável, ele é resistente. O problema maior está no descarte, principalmente o plástico virgem de uso primário, como aquela sacola do supermercado, que você utiliza uma vez e joga fora. Quantas vezes a gente não se depara com aquele saquinho plástico na areia da praia? Que a maré ao encher leva aquele saquinho para o mar e as formas de vida vão confundir aquele plástico da sua dinâmica com, por exemplo, um quinidário, com uma água viva, não é?
Então, nós não estamos desmerecendo a utilidade do plástico. O que a gente precisa entender é como é feito o seu descarte. Agora, o detalhe. O problema nunca foi a tecnologia que a gente encontrou para viver melhor. O problema é a quantidade e, como o João está dizendo, descarte. João, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui a você e a Adriana. Vocês conhecem a Ideonella sacaiensis? É uma bactéria. Esta bactéria tem um gene que expressa a síntese de petase. É uma enzima que degrada, por exemplo, a garrafa PET. Então, aquele plástico que vai se acumulando, que poderia demorar milhões de anos em um ambiente, já que vai se acumulando, hoje o homem poderia, em escala industrial, produzir esta enzima e ter o plástico sendo degradado em dias. Então, falta também aí aquela iniciativa política, o conhecimento e pôr em prática. Se as leis de legislação ambiental existem, coloque-as em prática. O mais legal, Gujazinho, que você coloca quando fala da intencionalidade, é como a gente pode gerenciar os recursos. Isso me traz uma lembrança de algumas pesquisas importantes, como do Sachs, que fala que desse debate que a gente está falando aqui é tudo essa perspectiva da sustentabilidade. E como a sustentabilidade, ela tem dimensões. Uma das dimensões é a sustentabilidade institucional. E acaba se encaixando nessa perspectiva. Se eu estou preocupado com as minhas gerações futuras, com a quantidade de pessoas que serão impactadas por esses processos predatórios, então eu vou destinar uma boa parte de recursos para pesquisas como essa. Isso é uma ação sustentável. Isso é pensar em como nós vamos estar daqui a algumas décadas. E eu acredito que há necessidade muito forte de uma parceria público-privada. Daí a importância da tecnologia, como o professor Gugel falou, Gugel 2, de não negar a tecnologia, mas colocá-la dentro de um patamar que possa ser aproveitado de uma maneira mais intensa. E aí entra na parte geográfica da coisa, a ampliação de tecnopolos, a ampliação de cursos dentro das universidades voltados para essa questão ambiental, o que eu acho extremamente relevante. Hoje nós já temos uma procura muito grande pelos cursos de energias renováveis, biotecnologia, biomedicina, e que é realmente algo urgente, que vai ao encontro da necessidade de geração de conhecimento dentro dessa área, que muitas vezes é negligenciada. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver na questão da bionomia também, né? Falou em biotecnologia, biomedicina. Existe a bionomia, que é aquela economia baseada no meio ambiente, baseada na biologia. Até que ponto eu posso degradar, até que ponto eu posso consumir. E assim, a conversa nunca foi sobre não utilizar o recurso que a gente tem. Você pode ir lá e desmatar desde que você replante. É como utilizar. Sim. Você pode utilizar o plástico e aí, vamos lá, o plástico não saiu andando sozinho para o oceano, alguém jogou. Sim. Alguém jogou saco, alguém jogou... Não sei se vocês viram, teve um barco que fez uma ação ambiental agora tem poucos dias, e ele coletou 1 tonelada de plástico no oceano e tal, de maneira figurativa, porque tinha mais 100 milhões de toneladas lá. Mas, de qualquer maneira, é uma boa ação. Cara, gavetas de plástico inteiras. Como é que alguém foi lá e jogou? Um absurdo. Né? Outra coisa é o direito de propriedade. Essa questão da propriedade, ela já está se mudando de configuração se a gente perceber bem. Ou seja, nós não compramos mais produtos para durar a vida inteira. Não tem nem para vender mais e é um preço que ninguém consegue pagar. Ele já vem com obsolescência. Antigamente a pessoa herdava uma cama de madeira, de mogno, um baú, herdava alguma coisa. A gente não tem mais direito de propriedade. Por exemplo, hoje em dia, carros, computadores, celulares. A Apple está vindo aí com uma proposta nova de aluguel de iPhone. Ou seja, você não tem um iPhone, porque o tempo que você leva, suponhamos que uma pessoa leva no Brasil, isso é uma coisa bem brasileira, ou no exterior de outra maneira, leva 24 meses para pagar aquele produto que comprou. Ou então você faz um comodato, lá é muito comum isso aí fora do Brasil, você está pagando uma taxa, por 2 anos eles vêm lá e trocam o seu telefone. Então, esse direito de propriedade, a gente precisa entender que ele está cada vez mais diminuindo, porque nós temos recursos, e esse recurso para a gente tem um prazo finito.
Tô com esse tablet aqui na minha mão, ele vai durar quanto tempo na quantidade, na velocidade que eu, sei lá, 2, 3 anos? E aí a fabricante já seria responsável, já está sendo, de reciclar isso aqui e mandar para outro lugar. Por exemplo, tem escolas na Namíbia que estão precisando desse tipo de aparelho. Tem longe não, no interior do Ceará também. Faz uma mínima manutenção e já redestina. Mínima manutenção, já existe hoje em dia, para quem gosta de produto, já existe o refurbished, que é quando você pega um produto, devolve para a operadora, ela ajeita e vende lá no site. Exato. Carro, por exemplo, a questão da propriedade sobre carro, isso tem mudado significativamente. Cada vez mais pessoas têm aderido, ao invés de comprar o carro, fazer a assinatura do carro. E o tema é esse, né? Assinatura do celular. Exato. E se a gente for pegar para uma coisa mais em uma escala de preço final menor, a gente está observando o aparecimento de aluguéis de roupa, de artigos de luxo, como uma bolsa, como um relógio. E isso está dentro dessa questão da isso é bionomia. De sustentabilidade. Exato, totalmente. Porque nesse caso eu prevejo o tempo de uso que eu tenho sobre aquele produto. E eu atendo a minha necessidade. Quantas vezes nós não compramos algo que fica no armário por 2 anos e você não usa uma vez e nem toca mais, que pode ter uma utilidade para outra pessoa num outro contexto. E aí entra um pouquinho também, Adriana, perdão aqui, antes que eu me esqueça, a questão da própria educação ambiental para isso. Que há muitos anos se fala na questão da educação ambiental. Acho que foi a primeira especialização que eu fiz que eu gostei do tema, que tinha a ver com o ambiente e a educação do que a gente faz aqui. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Só para finalizar esse ponto, e também chamando a atenção para a galera que está aí querendo saber como contribuir com o ambiente, tem uma afinidade com essas temáticas, nós temos um curso maravilhoso na Universidade Federal do Ceará, chamado Economia Ecológica. E esse curso, inclusive, um dos professores é meu co-orientador de doutorado, vai falar um pouco sobre essa questão de como eu posso aliar um crescimento dentro de um processo de desenvolvimento ambiental, onde eu não deixo de utilizar a minha matéria-prima, não deixo de beneficiá-la, o que é bem importante, porque alinha as técnicas e as tecnologias, que são 2 coisas diferentes, e nós podemos pensar nos menores impactos em relação ao meio natural. Então, esse também é uma perspectiva. Nada mais sozinho. Tudo tem uma interdependência. Ai, Adriana, eu vou fazer medicina. O que é que tem a ver com o meio ambiente? Tudo. Adriana, eu vou fazer engenharia da computação. Tudo, porque todo o processo eletrônico que você vai utilizar, todos os artigos que vai conter o elemento lítio, que é extraído na Bolívia, que tem um impacto ambiental, que tem um impacto socioeconômico, enfim, tudo tem uma ligação. Então, é dever social saber dessa temática e dever social também entender como diminuir, como mitigar, a UES e o Enem adoram esse termo, como mitigar a ação antrópica no meio natural. Que pode ser feita nas pequenas coisas. Com certeza. Como a gente estava falando aqui, é uma questão cultural que nós não temos. Por exemplo, quando a pessoa... Eu estava dando até esse exemplo ontem, por estar falando numa aula sobre isso também. Você vai fazer uma filtração no seu guarda-roupa, né? Eu usei isso para aquela hora que você me excretou, né? Eu digo assim, você joga tudo na cama e depois você vai colocando de volta, né? Falando da reabsorção. E aí a pessoa... a gente faz um paralelo aí, interessante. Uma seleção artificial. Uma seleçãozinha lá. Então, vamos embora. A gente tem esse hábito de, por exemplo, pegar as roupas que a gente não utiliza e doar para alguém, ou então passar para um parente, alguma coisa do tipo. Nos outros países por aí afora, é um hábito comum e sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, as pessoas fazem o que eles chamam de boot sale. O que é isso? É uma venda de porta-mala. Todo mundo põe dentro do porta-mala aquilo que não gosta, não usa mais, não lhe é mais útil, mas ainda é útil, né? Tipo uma venda de garagem. Uma venda de garagem, só que é a venda do porta-mala. E eles fazem isso não pensando no dinheiro, porque muitas vezes vendem alguma coisa. O valor é simbólico. Um casaco por uma libra, uma camisa por 50 centavos, $1, assim. Sei lá o quê, dependendo do país que eles estão. É simplesmente para dar uma destinação correta, um destino para aquele produto correto. Isso é educação ambiental. Isso é educação ambiental. E nós precisamos incorporar isso, gente. Não é feio, não, você comprar. Aí o cara vai em Fortaleza, não faz. Aí eu chega adoro lá em Londres, isso. Acha lindo lá nas ruas fazer o vintage. João, e caramba, você falando aí, podemos fazer aqui. Vamos, eu acho super importante.
Vamos começar pela Adriana. Ela vai fazer um bazar, pessoal. Atenção, os modelitos aqui, olha só. Eu nem tenho muita coisa, gente. Mal Nós compro. temos esse blazer Louis Vuitton aqui por apenas R$ 3,50. Mas isso é bem importante, não pensando na geração de capital. Entenda que a nossa saída, segundo os principais pesquisadores, a nossa saída é diminuir o processo produtivo e mudar essa logística do consumo, já pegando um pouco para a geografia humana. E como é que eu diminuo isso com essa educação ambiental, que acaba se voltando também para uma educação financeira? Olha como está tudo interligado. Eu consigo atender a minha necessidade sem impactar diretamente com uma compra de um novo produto. Aí eu vou começar a criar dentro dos processos industriais uma lógica de diminuição de fabricação de excedentes. Aí eu já entro numa diminuição de estoque e isso vai acabar numa diminuição de utilização de recursos naturais. E melhorar que coisa linda. A qualidade do que está sendo produzido. Perfeitamente. Porque a palavra pequeno que o João Paulo Gugel usou há pouco tempo, e nós temos um problema muito grave que as pessoas não estão dando conta dele. A questão do microplástico. Isso é bem esse tema muito, muito relevante. Porque o microplástico, se você for defini-lo, seria um fragmento microscópico do plástico que pode ser medido até em nanômetro, que é 1/1000 de 1 milímetro. Mas ele chega às coleções hídricas através de quê? Da lavagem da roupa, da abrasão do pneu no asfalto e os mais diversos meios. Só que ele está chegando à nossa mesa há muito tempo. E aparecem algumas doenças, né, professor Gugel? Acho que tenho certeza que está tudo interligado. Existe isso comprovado cientificamente, uma ação bem danosa do microplástico, que é a questão do interferente endócrino. Nossa. Não é interessante você ingerir nada quente naquele copinho descartável. Porque o bisfenol A, uma série de estruturas tóxicas, saem daquele plástico, vão para o líquido que você ingere. Mas nós já acostumamos a entrar em contato com o que é danoso para o nosso organismo assim que saímos do útero. Por quê? Porque até aquela mamadeirazinha com o bico plástico, que é colocado na água quente, ali já é uma fonte de contaminação daquele indivíduo. Ok? Então ele é um interferente endócrino. Então a gente tem que ter cuidado também com a questão do microplástico. Ok? E eu estava vendo, tem um documentário, professores, que se chama Revolucionários. É um documentário pela iniciativa da Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina, muito interessante, está disponível no YouTube também, pessoal. Eu fico brincando com os meus alunos que eu, quando não tenho nada para fazer, professor não tem nada para fazer, né? Quando a gente tem um tempinho livre, a gente vai buscar mais conhecimento. E nesse documentário tem essa questão, essa abordagem dos microplásticos, como a gente está colocando algumas pesquisas para tentar criar redes que tentem pegar os mais diversos fragmentos de plástico no oceano. Com essa medida que você colocou, eu creio, microscópica, creio que não seja tão eficiente, mas já é alguma coisa. E há, num processo de dissecação dos animais mortos que são encontrados, a constatação da variedade de plásticos que eles estão ingerindo. E essa variedade, se eu não me engano, o recorde foi 276 tipos de plástico dentro da barriga de uma como é aquela bonitinha que fica comendo as cores em cima do... Gaivota. Pronto. Fora o que a gente vai encontrar... Eu tava aqui, 1000, passou tartaruga. 1000, né? Não, é porque é por cima, né? Na tartaruga acabou não, tem alguns dias que foi encontrar uma tartaruga morta na praia da Leste-Oeste. E o que é que tinha no estômago dela? Plástico. Como também foi visto aquele vídeo da tartaruga com canudinho na narina dela. Absurdo. Não era que era retirada, ela sangrava, não era? É a natureza convalescendo. Doloroso. Bom, mas chegando aqui, a gente já se aproximando do fim do nosso podcast, meu infelizmente. Deus. Pensei que seriam 12 horas seguidas. Também eu gostaria de fazer um podcast assim, corujão. Mas quais são as dicas que vocês deixam? Gugelzinho, assim, para os nossos alunos, para os pais dos alunos que estão nos assistindo agora,
Quais são as dicas João, que você deixa? Uma dica interessante. Comece a despertar consciência ecológica nos mais novos. Ótimo. Você só preserva quando você conhece. Então, esse mais novo, ele tem que ter a consciência de que o professor tem um papel fundamental. Porque o professor vai esclarecer e ele de aprender. Porque como somos dependentes direto do meio ambiente por tudo, então o que é natural, o que não sofreu uma ação antrópica, ele deve ser preservado. Porque aí nós vamos garantir a sobrevivência, a evolução, a capacidade reprodutiva e a manutenção da espécie humana. Então a consciência ecológica nesse ponto ela é fundamental. Porque cada vez mais o professor vai tendo uma importância maior. E o jovem aprende. Com toda certeza. Um detalhe, como a gente deu o exemplo daquela bactéria, o homem pode muito bem aprender com a natureza, já que ela vai nos oferecer tudo. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Tem um anfíbio na Amazônia, uma perereca, Adriana, através dela, o homem extrai anticonvulsivo, cardiotônico, ele extrai uma os remédios para pressão, né? Não é? Exatamente. Ele extrai tudo da natureza para manter a sua sobrevivência. E a gente poderia destinar muito mais verba de pesquisa. Pode ser que nesse novo que vem por aí no Brasil, a gente consiga mais pesquisa na Amazônia, porque tenho certeza que nós temos aqui, como biólogos, né? Entendemos o potencial maravilhoso, econômico, medicinal que tem ali dentro. Não é à toa que até Elon Musk está vindo por aí querendo tomar partida. Dá uma olhadinha no que cara que tá de olho na Lua, meu irmão, e vem para cá para olhar a Amazônia, ele não é besta. Verdade. Com certeza. Adriana, suas dicas aí para nossos alunos, espectadores. Gente, para você que tem afinidade com... Uma dica muito importante para você que tem afinidade com esses temas, ou para você que não tem afinidade, passe a adquirir afinidade, é importante sempre voltar para aquela primeira frase do nosso podcast. Verifique as fontes. Verifique de onde vem essa informação que você está tendo acesso. Ao verificar, observe como você pode pegar essa informação e internalizá-la, e torná-la hábito na sua vida, no seu cotidiano. Crie essa aproximação com as ações sustentáveis, porque não é algo, não é um lifestyle, não é um estilo de vida, não é uma coisa cult bacaninha, não é modinha, é uma necessidade. Hoje, os principais políticos, as pessoas que ocupam as cadeiras do poder mundial, elas estão fazendo esse debate, elas estão preocupadas de como será a perspectiva da vida na Terra nas próximas décadas. Então, não é algo que a gente está falando, não é uma história para amedrontar, não. Realmente é uma temática necessária de ser discutida. E tragam essas referências para a sala de aula, junto com seus professores. Perguntem, se informem. Não deixe esse conhecimento que pode ser construído em conjunto com seus colegas, com os professores, não deixe esse conhecimento ficar estagnado. Ele precisa circular, que nem a economia, que nem todo e qualquer tipo de ação que a gente faz na nossa vida. Então, aumente a sua curiosidade, sejam curiosos, critiquem e duvidem de tudo. A geografia e a biologia são duas ciências que elas conversam bem nessa questão de dar a possibilidade de duvidar. Elas já foram uma só, na verdade. Né? Exato, já foram uma só, mas como a gente viu que a geografia é muito mais importante, aí a gente teve uma necessidade... Dá pra desligar o microfone dela? Ah, não, gente, tudo bem, né? Porque na geografia tem tudo isso. Então, admitam como importante. Essa é a minha dica. Peguem essa dica do professor Gugel de que a educação ambiental ela deve ser reproduzida, não é nem reproduzida, construída. Reproduzir não, construída, porque novas informações vêm a cada momento. Então, admitam como verdade e admitam como importante. Essa é a minha dica. Não é mais tempo do si, né? Jamais. João, não é mais só um detalhe. isso vai acontecer. E olha que com a sua competência da Adriana,
nós discutimos aqui basicamente alguma coisa relacionada a desmatamento e plástico. Exato. Agora leva em conta esgotos, Nossa. lixo, Geleiras. radioatividade. Ixi. Falar A gente nisso, já entra num debate eu bem até vou sério. deixar aqui nos comentários, aqui na postagem do YouTube, um link para um outro vídeo que nós fizemos aqui com o professor Hugo Peixoto, foi muito bom também, falando sobre radioatividade, sobre fontes de energia, né? E com o João Pedro, que é ambientalista. E me que convidem mais vezes, viu? Por gentileza, adorei também esse papo estarei à disposição. Maravilhoso, biogeográfico. maravilhoso. Tá? Estaremos juntos num próximo. Então, pequenas ações, sabe? Hoje eu tô numa vibe que são pequenas ações. Eu fui agora ao mercado ali antes de começar esse podcast e aconteceu uma coisa que eu fiquei pensando, cara, eu não vou falar o que foi, mas pequenas ações aqui. Se cada um de nós, a gente tomar essas iniciativas, o mundo seria extremamente melhor. Então, vai comprar uma roupa, pensa o que você vai fazer com as que você não precisa mais, vai comprar um tênis, cara, tem gente precisando daquele seu par antigo. Vai comprar alguma coisa, realmente repensa se você realmente necessita daquilo. Procura ver se aquela empresa da qual você está comprando tem algum programa de responsabilidade Bem ambiental. importante. Se ele vai coletar aquilo de volta. Então, pequenas ações dentro de casa nos ensinam a como reverter esse papel tão caótico que o ambiente está vivendo. Porque não é a gente que está protegendo o ambiente, né? A gente tem que se proteger dele agora pelas ações causadas pelos mais antigos. Sim. Né? Então é isso, repensar de fato. Ficaria só com essa palavra, nem vou usar aqueles outros R's, Os né? R's, Repensar. Até porque tem tantos R's, A, Tantos B, R's, C's desses. Né? E, infelizmente nós temos que encerrar aqui por hoje. Porém, fica a dica e deixe seus comentários. Você que nos assiste, deixa um comentário no YouTube. Você que está aí na plataforma do Spotify, manda para mais gente que necessita ouvir essa mensagem sobre o meio ambiente também. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, com essa dupla Muito aqui obrigado, hein, João? pelo fantástica, Adriana e Gugel, né? E realmente é sempre um prazer estar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você, direto do Altas Ideias, que é o podcast do Colégio Antares. Um grande abraço e até a próxima.